Estamos aqui, quinta-feira é dia de empreender, mais um programa Empreender está no ar para vocês, através dos estúdios da rádio XYZ, localizada aqui no Shopping Galo, na região da 44. Como sempre, eu trago uma pessoa para tratar de um assunto especial, de um assunto interessante. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu trouxe Franciele Campos. A Franciele, ela é especialista em comportamento, em temperamento humano. Temperamento humano é aquilo que a gente convive durante toda a nossa vida, todos os dias, todos os segundos, que todos à nossa volta têm e às vezes a gente nem percebe, nem se atenta para isso. Conhecer o seu temperamento e saber o temperamento das pessoas que convivem com você ajuda e muito melhorar a qualidade de vida e a qualidade dos seus relacionamentos. E é por isso que eu trouxe ela, Franciele Campos. Prazer! Obrigada. Tá hoje, obrigada eu pela sua presença. Estamos aqui. Que bom que você veio. E eu tenho certeza que esse assunto pode mudar vidas, viu? Eu também. Tenho certeza também. Por isso que eu trouxe a Fran para falar de tudo isso. E eu quero agradecer a Marcela Monteiro, que foi quem me indicou Franciele para esse programa. E eu estou muito feliz pela sua indicação, viu, Marcela? Obrigada. Obrigada, Marcela, porque eu estou vestida de Marcela Monteiro também, pessoal. Agora eu entendi o motivo de tanta elegância. É, a Marcela é expert nisso. Marcela me salvou. Depois no outro programa eu falo. Pois é, a Marcela, para vocês que perderam, ela teve há 2 programas atrás comigo. Ela é especialista aí em descobrir o que combina, qual é o seu estilo, porque todos nós temos um estilo, ou até mais de um. E você é especialista no temperamento, que são coisas que casam muito bem. Casam. Eu tenho a impressão que vocês são as pessoas mais felizes do mundo, porque uma troca figurinha com a outra e aí... Sim. Ela me fez me vestir melhor e me sentir melhor. Sim. E eu também falei para ela sobre como cada temperamento se veste. Aí isso ela vai poder identificar as suas clientes e poder oferecer, além dela identificar ali, tom de pele, como é o corpo, né, que isso também faz parte, e ela vai também na personalidade, no temperamento. Exato, exatamente. Por isso que ela é fera daquele jeito. Ela é. Nossa, mas que bom. Franciele, você vai falar aí sobre temperamento, nós são 4 tipos, né, os 4 pilares do temperamento, mas antes você já tem uma história profissional que não começou exatamente nessa área, né? Conta um pouquinho pra nós. Então, gente, na verdade eu fiz direito primeiro, trabalhei 10 anos na área jurídica e fui fazer pedagogia por hobby, porque eu sempre gostei de educação. Até muita gente fala assim, Franciele, você tinha que ter feito psicologia. Mas, na verdade, eu gosto de ensinar, né? Eu amo ensinar. E ensinar as pessoas a viver melhor, a se darem bem. Sim. Aí eu amo mais ainda, né? Que coisa interessante. Mas fiz sempre atenção, gente. Fiz sempre atenção. Ali pro seu ego mesmo, pra saber qual eu gosto disso. Pra conhecer mesmo, por gostar. E aí saiu um concurso na educação, né? Sim. No município. Fui também lá para ver como era. E quando eu vi... Eu estava dentro da escola, trabalhando como professora, né? E as pessoas, Franciele, mas assim, eu transitei de área de um dia para o outro. Caramba. E foi fantástico, fantástico. E aí você não advoga mais? Parou? Não, parei e me apaixonei pela educação, né? Então, na escola, eu já, de sala de aula, já fui para coordenação. Sim. E aí, na pandemia, me descobri comunicadora. Fazendo vídeos, ensinando as pessoas a estudarem na pandemia. Acabei na Secretaria de Educação, na área de formação de professores, na área de tecnologia educacional. Meu Deus! E aí eu fui parar nesse ponto, mas sempre usando o conhecimento de temperamentos, né? E como se dar melhor, né? Na área psicopedagogia, né? Que eu sou psicopedagoga também. Então, e onde que eu cheguei em temperamentos? Eu tô falando isso tudo, pessoal. E, resumindo, você ajuda os profissionais da educação que já estão lá atuando para eles entenderem esses temperamentos e assim melhorar a relação com esses alunos, melhorar o ensino, porque às vezes até a dificuldade que o aluno tem tá ligado a isso. Total. Gente, você que é professor ou você que tem uma criança em casa, é fundamental você saber sobre temperamentos, porque você ensina melhor. É como a mãe que tem vários filhos e fala assim, nossa, eu eduquei todos igual, um não deu certo, o outro deu certo. Exato.
Então, professor também. Nossa, eu ensinei direitinho, um aprendeu, o outro não aprendeu. Isso. Mas por quê? Porque nós somos diferentes. Então, o temperamento nasce conosco. Exato. É uma coisa que Deus dá. É lindo, porque é Deus que deu. Né? Não, a gente não muda, ou você não escolhe o temperamento. Sim. Então, saber... Mas o meio influencia? Não. Não? Não. Acredita? Não influencia. Você nasce e morre com o seu temperamento. Meu Deus, é muito mais sério do que eu pensei. É sério. E assim, muita gente confunde temperamento com personalidade. Isso. Então já vou falar que não é. Uhum. Temperamento não é personalidade. Você molda o seu comportamento durante a sua vida. Sim. Você amadurece. Isso é personalidade. Isso. Conforme o amadurecimento, as necessidades. Isso. Então, isso aí. Então, o adulto, às vezes, até camufla o seu temperamento. E é bom que seja assim, né? Sim. Porque se você mostra demais seu temperamento, é sinal que você não amadureceu. Uhum. Agora, a criança mostra fácil o temperamento. Por isso é que é fácil identificar em criança, né? Então, o ideal é que os pais comecem desde os pais, cedo. professores saibam, porque aí você vai saber lidar com ele e ensiná-lo muito melhor, né? E nas relações também, se você sabe o temperamento do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, namorado, etc. Ixi, patrão. Nossa! Né? O meu patrão melancólico, beijo pro gerente melancólico. São dois melancólicos. Antes de saber como é que funciona, mas pelo menos tá fácil pra você, né? São os dois iguais, ali você já fala a mesma coisa, age do mesmo jeito, faz um pacote. Mas eu vou confessar pra você por que eu me especializei em temperamentos, né? Foi assim, foi uma necessidade lá em casa. O meu esposo é melancólico, eu sou melancólica. O meu filho mais velho, melancólico. Tá, antes disso, fala os quatro. Os quatro, são quatro, pessoal. Isso. São melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Tá, agora continua. Isso. E você e seu esposo? E é uma área da medicina, da psicologia e da psiquiatria. Então, a gente está falando aqui de ciência. De ciência. E aí, esses quatro temperamentos... Você nasce com um deles, você não tem dois deles. Tem gente que fala, eu sou um e outro. Não, é só um. Só um. E aí, pessoal, por que eu gostei desse assunto? Lá em casa eram 3 melancólicos. Era uma casa sossegada, silenciosa, organizada, né? E nasceu meu caçula. O meu caçula veio ligado no 220. Veio ligado, com 2 aninhos eu era chamada na creche para conversar, porque ele já botava o terror. E aí meu marido falava, gente, esse menino tem alguma coisa errada. E as pessoas falavam, não, esse menino tem alguma coisa errada. Não é normal, a gente diz. Sabe o patinho feio na família? Porque ele não parecia com o resto, né? E eu também não conseguia lidar com ele. Eu brigava com o mais velho, dava certo. Eu brigava com o mais novo, ele escutava aqui e saía aqui. Sim. E aí eu lembrei dos temperamentos. E graças a Deus... Eu me atentei para isso faz 7 anos e por causa do meu caçula, quando eu descobri que ele era simplesmente um sanguíneo, aí tudo mudou, né? E eu descobri de uma maneira ruim, assim, eu me atentei para isso porque com 3 aninhos, ele falou assim para mim, gente, não me denuncie no conselho tutelar, né? 3 anos, gente. 3 aninhos, o meu menino, porque de tanto eu castigá-lo, porque ele não parava quieto, né? E ele falou com 3 aninhos pra mim assim, mamãe, quando que eu vou ser adulto? Eu quero ser adulto. Aí eu falei, mãe, filho, por que você quer ser adulto? Com 3 aninhos, ele falou, porque adulto não apanha. Olha! E ele começou a chorar. Gente, e eu realmente, né, eu disciplinava às vezes. Gente, quantas pessoas estão passando por isso e não entendem o que está acontecendo, né? E aí sofre a mãe, sofre a criança mais ainda, que está em formação, que precisa de um apoio. Então eu vi que eu estava no caminho errado. E graças a Deus deu tempo de eu corrigir esse caminho. Que bom. Então eu descobri que ele era só uma criança sanguínea. Então, o que são os 4 temperamentos? O sanguíneo, eu vou comparar didaticamente com os 4 elementos, o ar. Sanguíneo é ar. O ar, ele não fica parado. Venta, ele é leve, ele não pede licença para entrar. Você já reparou? Você respira e entrou. Você nem sentiu e tá aí. Exato. Então, quem é sanguíneo preenche o ambiente.
São pessoas mais inquietas, que se mexem o tempo todo, que falam sem pensar, né? Que não aguentam ficar quietinha, parada, só observando. Apática, não. O sanguíneo, ele se movimenta, ele gosta, ele fala, ele é alegre, ele gosta de cores vibrantes, ele esquece fácil. Então, uma criança sanguínea, você briga com ela aqui, daqui 5 minutos ela nem vai lembrar e nem vai ficar triste com a sua briga. Vai te perdoar fácil. Tem um dom de perdão nato. Nato. Então, o adulto sanguíneo é aquele amigo leve, é a presença na festa, é o piadista, é o centro das atenções, né? Então, é essa pessoa. Então, se você tem um sanguíneo em casa, então você provavelmente vai ver que não é uma casa silenciosa. É uma casa com música, com barulho, né? E com altos e baixos. O sanguíneo está muito feliz, está muito triste, depois está muito feliz de novo. E assim segue. E aí isso é um perigo de ser confundido com bipolar, não é? Bipolar ou déficit de atenção, hiperativo. Muitas crianças são diagnosticadas erroneamente com hiperatividade, mas são sanguíneas. Então conhecer isso é muito importante. A criança é inquieta porque ela tem um temperamento sanguíneo ou porque ela é hiperativa? Tem que ter muito cuidado. Então, assim, a criança tem que ser entendida. Senão vai ter um diagnóstico errado. Vai ter um diagnóstico errado, vai dar remédio para quê para criança? Pois é, né? Aí é um crime irreversível. Exato. Então, nós temos esse temperamento. O outro, que é o melancólico, que eu falei... Já foi o sanguíneo, né? É o sanguíneo. O melancólico é o contrário do sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é expansivo, né, para cima, fala sem pensar. O melancólico ele é contido, pensa para falar, pensa para agir. Todo organizado. O melancólico, eu vou comparar a terra. A terra ela é estática. Sim. A terra dá estrutura. A semente cai na terra, demora um pouquinho, morre, mas depois nasce uma árvore fantástica. Ou seja, precisa de um tempo. Então, o melancólico é assim. Trabalha nessa volatilidade. Então, uma pessoa melancólica, ela é profunda em tudo que ela se interessa. E o melancólico, ele é confundido também como triste, não é não? Exato. A pessoa é muito melancólica. Isso. E como se fosse um defeito. Quando eu falo para as pessoas que o meu temperamento é melancólico, muita gente não acredita. Não, mas você é melancólica? Tá vendo? Você faz piada, você não é triste. Então, gente, não tem nada a ver. Tristeza. Não tem nada a ver. O melancólico às vezes parece triste porque como ele se aprofunda em tudo, ele é muito pensativo. Isso. Então, todo mundo tá ali, né, alegre, o melancólico tá pensando. Isso é confundido com tristeza. Isso. Mas tem que ter cuidado. O melancólico realmente é o temperamento que tem mais chances de ter uma depressão. Por quê? Porque ele se aprofunda. Então, a dica é, você é melancólico? Se aprofunde em coisas boas. Isso. Né? Cuidado para não se aprofundar numa tristeza. Isso, policiar justamente. Pensando coisa ruim, muda o foco e foque em coisas boas, que aí você vai se aprofundar e vai ser excelente. Exercício físico deve ser também, quer dizer, além de ser bom para todo mundo, acho que para o melancólico é bem adequado, não? Você tocou num assunto interessante. Os temperamentos expansivos, sanguíneo, vou falar do colérico, precisa de exercício físico, porque tem muita energia. O melancólico dos 4 tem pouca energia. É o que dorme mais. Sabe aquela criança que gosta de dormir? Tô me achando. É melancólico. O melancólico precisa dormir mais, né? Ele tem menos energia. Então, para exercício também, ele não vai ter a empolgação de fazer exercício igual o sanguíneo e colérico. Não. É menos. E a criança melancólica, ela se dá muito bem. Às vezes, não você matricular ela no exercício, mamãe e papai. Mas numa atividade que envolve arte. O melancólico precisa de arte para sair, às vezes, de um pessimismo. Ele precisa de algo que ele olha para cima, que ele admira. Então, uma criança melancólica matriculada no piano, na dança, no violão, artes marciais, sabe? Coisa que eleva aquela criança. É muito bom, viu? Melancólico. Trazer um novo conhecimento, um desafio. Exato. E se o melancólico vai fazer um exercício, a sugestão é que seja exercício que o vento bate no rosto. Porque o melancólico, ele se aprofunda em tudo. Se ele estiver no ambiente fechado, ele vai se trancar. Ele vai se expandir mais se o vento estiver batendo no rosto, estiver no ambiente aberto. Que interessante. O melancólico é melhor, viu? E agora o outro. Agora nós temos um outro temperamento quente, igual ao sanguíneo, expansivo, que são os coléricos. Aí eu falo que você, que às vezes tem aquele amigo grosso,
né? Ou aquela criança mandona que não aceita ordem. Aquela criança que não aceita ordem. Que você fala com ela, ela te desafia. Ela sabe que tá errada, mas ela gosta de ganhar. Isso. Né? São extremamente competitivos. É o colérico. O colérico é comparado ao fogo. E aí que tá o negócio. Uma criança colérica, você às vezes quer disputar com ela poder, né? Quer abafar, não, ela é teimosa. O fogo a gente não apaga, a gente controla. E tem uma tendência também, Franciele, quando a gente pega uma criança assim, a gente quer desafiá-la, até porque é engraçado as respostas que ela vai dar, é engraçado o quão ela fica irritada, e isso não é bom, né? É péssimo, é péssimo. Por quê? Porque o colérico, ele tem uma sede por justiça. Se você tem uma criança colérica ou conhece alguém colérico, ele gosta de fazer o certo, mas ele gosta de se sentir no comando. Então, como é que você corrige uma criança colérica? Não é medindo forças, né? Exato. É dividindo com ela. Ela tem que ser sua sublíder, né? A professora na sala de aula tem que pegar aquela criança como ajudante da sala de aula. Tem que botar muita tarefa para ela fazer, porque o colérico tem energia e inteligência para isso, né? E a mamãe que quer que a criança colérica arrume o quarto, se der uma ordem, vai arrumar o seu quarto. Aí a criança vai falar, não, eu arrumo na hora que eu quiser. Certo. O colérico, ele gosta de mandar. Então a mamãe vai falar o seguinte, eu duvido que você dá conta de arrumar o seu quarto em 5 minutos. Porque o colérico gosta de desafio. No desafio, o colérico não. Ele vai lá e faz para te mostrar que ele dá conta. Então olha o poder de conhecer o temperamento, né? De você saber lidar com aquela pessoa. Então a pessoa colérica, ela gosta de mandar, ela gosta de liderar. Então se você convive com um adulto assim, esse adulto pode ser confundido com um adulto arrogante, né? Grosso. Mas não, gente, ele é um colérico. Então se você usa essa amizade para o bem, potencializar, é ótimo. Como é que você faz com o colérico? Chama ele para resolver problema. Eu tenho uma amiga colérica, Giovana, beijo para você. Ela é colérica. Quando eu estou em dúvida, Giovana, me dá uma opinião. Ela não dá uma opinião, ela resolve o problema para mim. Ela já me dá todo o caminho. Típico de colérico, né? Então eles adoram ajudar e resolver problemas. Achar a saída. Então você identificar isso numa pessoa é fantástico, gente. Abafar um colérico é terrível no ambiente de trabalho. Deixar ele quietinho, não deixar ele falar, ele vai ficar triste, ele vai dar problema. Vai dar problema. Porque então, quando criança, é interessante porque você vai ajudar aquela criança a crescer confortável. Isso. A crescer dentro do próprio instinto, né? E saber que ela, quando adulta, ela vai desenvolver esse potencial de liderança de forma tranquila. Exato, porque ela não foi coibida. Não foi abafada, não foi coibida. Criticada. Olha, uma criança colérica abafada, coibida, vai virar um adolescente rebelde. Isso. Aquele adolescente que gosta de chamar atenção fazendo coisa errada. E aí vem aqueles comportamentos, às vezes você fala assim, por que alguém prejudicou alguém? Ou por que fulano age assim? Talvez sejam essas coisas que ficaram contidas, né? Exato, porque a pessoa mal resolvida. Não conhecia o temperamento. E aquele ficou guardado para, vamos dizer assim, inconscientemente, vou me vingar na próxima oportunidade. E, por exemplo, o colérico, ele fala firme, as pessoas entendem como grosso. Mas não, é o jeitinho dele falar. O melancólico, ele é mais lento. Ele é sonso. Exatamente. É sonso. Exatamente. Minhas amigas sanguíneas e coléricas falam, sério, larga de ser sonsa. Por quê? Porque a minha reação não é imediata quando acontece alguma coisa. Eu vou pensar, isso é assim, filtrar e depois fazer. E olha que vai pensar muito, hein? Quem é melancólico vai pensar muito, né? E o último temperamento é o fleumático. Antes do último, segura aí. Sim. Que apesar que nós não estamos ao vivo, né? Hoje foi o único dia que o Empreender não está ao vivo, devido a problemas técnicos. Mas, como a gente já tinha soltado os posts e tal, já tinha perguntas. E eu tô com uma pergunta aqui, que você já até falou sobre ela, mas vamos responder, né? E quem participa é Carla Viana, de Aparecida de Goiânia. Carla, obrigada pela sua participação. Ela está perguntando o seguinte, os temperamentos em criança vão para a fase adulta ou é o mesmo sempre? É o mesmo sempre. Vão para a fase adulta, tá? É isso mesmo, né? Exatamente. Isso é Carla, né? É Carla Viana de Aparecida. Perfeito, Carla. Vai, né? Como você falou. Vai. Não muda, não se adapta pelo amadurecimento. Não. Então, lembre-se disso, temperamento não é personalidade. Personalidade, ela amadurece. O comportamento você molda. Agora,
O temperamento não. Temperamento imagina um filtro, um óculos. É como você vê o mundo, é aqui dentro de você. Então isso não muda, tá? Você vê o temperamento das pessoas muito mais nas reações do que no comportamento. Nas reações você pega o temperamento, né? Então não muda, tá bom? Então tá. Aí tá. Então vamos por... Temos mais uma pergunta, mas vamos falar do fleumático. Isso, que é o último que eu não comentei. Fleumático é uma gracinha. A criança fleumática é aquela criança que todo pai e mãe gosta. É aquela criança que faz, nossa, eu vou ter mais 10 filhos, porque é fácil demais criar filho. Fácil. Quando fala que é fácil é porque tem um fleumático. A criança fleumática, tudo tá bom. Né? O fleumático, ele é tranquilo, ele é um temperamento frio igual melancólico, então a reação também é lenta, mas ele é um temperamento úmido. Tem os úmidos e os secos, né? Umidade é o quê? É aquela pessoa que escuta, que perdoa fácil, né? Que cede fácil, que gosta de relacionamento. Então, o fleumático... É a pessoa flexível. Flexibilidade. Você falou a palavra do fleumático. Ele gosta de agradar. Ele gosta de agradar. Então, fleumático é a água. A água, onde você coloca, ela toma forma daquele lugar. Então, o fleumático, ele se adapta fácil. A criança fleumática muda de escola e não sofre. Ela se adapta, né? O coleguinha quer ganhar na disputa, ele deixa. Não pode ganhar. Tá tranquilo, meu amigo, né? Ele faz evita, isso com colérico. Ele evita. Por isso que o fleumático e o colérico é a dupla perfeita. O colérico ganha, o fleumático não tá nem aí. O fleumático manda, o colérico manda, o fleumático obedece. Certo. São os melhores casamentos, colérico com fleumático. No caso, a mulher colérica, né? Isso. Esse marido fleumático. Já a colérica bota o fleumático pra frente, porque o fleumático, ele é tranquilo e ele é passivo, né? Então são ótimos conselheiros, porque eles conseguem ficar caladinhos, ouvindo. E gostam de pessoas, se adaptam aos ambientes fáceis. O problema da criança fleumática é o excesso de passividade. Como ela quer sempre paz, né? Papai e mamãe brigou, ela já obedece para não ter conflito, né? Gente, então eu acho que eu estou levantando um dado aqui, por minha conta e risco, que os homens tendem mais a ser fleumáticos. Eu já vi mais homens fleumáticos. É sério? É aquela pessoa que não quer confusão. Não, isso você pode saber que é um fleumático aí. E aí o perigo do fleumático é ele tem que se desafiar, porque como ele não gosta de confusão, a água pode ficar parada, né? Então essa água, para se movimentar, tem que ter alguém empurrando. Né? Então o fleumático, senão ele vai ser um preguiçoso. Criança fleumática que não é estimulada como? Com uma rotina fixa, bem estruturada, esse fleumático pode dar problema quando adulto. Certo. Então vai ser aquela criança boazinha, mas um adulto passivo demais. E aí outras pessoas vão tomar conta, né? Exato. Então esse é o perigo. E também deve dificultar para tomar decisões. Para agradar o outro, não toma, deixa o outro tomar a decisão. Mas se o fleumático é bem trabalhado, ninguém segura. Aí é aquela água que vira um tsunami. Eu sei como é que é. Que vira um tsunami. Então, é um temperamento maravilhoso. Ó, você quer conhecer um fleumático? Sabe aquele adulto que tem a mesma cara pra tudo? Tá feliz? Tá triste? Mesma carinha. É o fleumático. Não tenho dúvida. A maioria dos homens são fleumáticos. Eu acho. Não tenho dúvida. Você conhece muito fleumático? Eu conheço. E mais homens. Isso. Eu já identifiquei mais homens. São maravilhosos. Vou dar um beijo pro Rafael, meu amigo do trabalho. É um fleumático típico. Tipo, maravilhoso, ótimo conselheiro. Tudo tá bom, tudo tá bem. Isso, tranquilo. Ninguém consegue brigar com ele. Ninguém. Se acaba a energia, ele não fica bravo. Tranquilo. Se estiver gravando um podcast assim, exatamente. Energia, exatamente. O que aconteceu com a gente, tá tudo bem pra ele. Tudo bem, tudo bem. Ai, que coisa boa. Mas deixa eu aproveitar, falar em coisa boa, mandar um beijo aqui pro pessoal que mandou, que está assistindo, né? Que vai acompanhar. É a Josiane Oliveira, do setor Campinas, aqui em Goiânia. Obrigada, Josi. Hélio Cardoso, do setor Garavelo, também em Goiânia. Obrigada, Hélio. Joana Negreiros, Rio Quente, em Goiás. Ô, lugar bom, hein? Ô, Joana, você mora num lugar abençoado demais, hein? E o Forlan Oliveira, do Jardim Gá, Goiás. É em torno de Brasília, né? Jardim Gá. Forlan, muito obrigada
pela sua paciência, pela sua audiência, paciência é boa, né? Pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com o programa Empreender. Mandar um beijo também para minha amiga Tatiane Pires, aqui de Goiânia, que está assistindo. Mariluze, lá de São João da Aliança, Chapada dos Veadeiros. Conhece Chapada? Conhece Chapada? Não, maravilhoso. Gente do céu. Mariluze é minha cunhada do coração, lá de São João da Aliança, está aí ligadinha nos Empreender. E a Sara também, que é minha amiga, que é da Cris Boutique, bolsas e acessórios. Sarinha, beijo pra você. Pois é, você tem que conhecer a Chapada dos Veadeiros. Nossa, preciso. Né? Conhecer tantos lugares. Quem é que gosta mais? Você acabou de falar, eu me esqueci. Que gosta assim de cachoeira, daquela paz? Qual dos temperamentos? Olha, você de viagem, de passear é o sanguíneo. É o sanguíneo. É o sanguíneo. E aí o sanguíneo ganha disparado. Então tem você tem dúvida se você é sanguíneo? A pandemia revelou os sanguíneos. Sanguíneo não ficava em quarentena de jeito nenhum. Não consegue ficar num quarto uma semana, nem pensar. Então eu não sou, porque eu sou tranquila. Eu falo, tá de boa. Agora com melancólico, ficar no quarto quietinho, vendo um filme. Gente, um filme? Comendo na hora que quer, aí... sem regras para hora de almoço, de lanche. Tranquilo, assim. tranquilo. Então você é melancólico. Tá tudo tranquilo. Tudo bem. Melancólico ou fleumático? A gente vai identificar. Porque eu acho assim, é claro que eu fiquei muito preocupada, é uma questão nacional, mundial, óbvio, mas eu falo assim, o fato de estar dentro de casa foi a coisa que eu nem vi. Tá vendo? Então, porque eu não vi. Você não tem um temperamento expansivo, nem colérico, nem sanguíneo. Então, essa energia deles, né, eles sofrem com a contenção. Ficar em casa, sem sair, é um castigo. Não, é um castigo. Eu acho que casa é para refletir, faz bem. É melancólica, gente. A Rita é melancólica. Então, olha só, você como melancólica, as pessoas têm que ter cuidado com você. Por quê? Porque o melancólico é um temperamento seco, assim como o colérico. Viu, Gabi? Cuidado. O que é o seco? O seco é o que marca. Então, tudo que acontece na vida da pessoa fica. Não é um temperamento úmido que escorrega. Não. Bateu, ficou. Bateu, ficou. Então, se eu falo uma coisa aqui, você vai refletir naquilo. Sou eu. Você vai ficar... E é um detalhe, aí eu vou em todos os detalhes. E eu jogo pra aqui, pra ali. Tiro um diagnóstico e aí esse diagnóstico. Olha... Ótima conselheira, por isso que os melancólicos são bons conselheiros, porque eles se aprofundam, eles escutam e refletem sobre aquilo. Né? E a gente ama resolver também os problemas dos outros. Resolver. Assim, no bom sentido, não de se meter, mas quando é procurado, peraí que eu vou te ajudar. Exato. E aí você matou uma charada para a criança melancólica. Quando a criança melancólica precisa de fazer algo, né? Mamãe e papai, você quer que ela estuda? Professora, você quer que ela se desenvolva? A criança melancólica é movida por ajudar pessoas. Se ela vê que o trabalho dela faz sentido para a comunidade, faz o bem, é uma coisa maior, ela vai. Vai ter muito mais estímulo. Muito mais estímulo. Então, você estimula uma criança melancólica a estudar dessa forma. Olha, meu filho, como que você estudou vai ajudar a humanidade. Nossa, mamãe. E ele vai, né? Sei. Olha, você vai alegrar o papai e a mamãe com isso. Ele vai. Né? Agora, a criança colérica é desafio. Uau, você vai fazer isso, você consegue? Desafio. Aí vai bem na escola. Ele não quer ter obrigação de ajudar ninguém. Ele quer ter obrigação de... Não, quer dizer, obrigação, ele tem um ele quer a obrigação de ganhar, de ser o melhor, de resolver os problemas, né? E a criança fleumática, você vai ajudar a estudar melhor como? Rotina. Ela tem que ser direcionada de fora para dentro. Então, as obrigações certinhas. Hora de comer, hora de estudar, hora tudo. É uma forma por fora dela. Aí ela faz tudo direitinho, porque ela é bem obediente. Mas ela já traz isso. Do horário, Não é dela. Não é dela. Não é dela. É só para ajudar ela se... Tanto que uma criança fleumática numa casa bagunçada, com os pais que brigam, tudo desorganizado, ela vai ser uma criança desorganizada. Ela pega a forma do lugar. Se ela muda de amiguinho, ela começa a parecer com o amiguinho. O fleumático é assim, ele pega a forma do outro, né? Então esse é o perigo, ele é muito influenciável. Então uma criança boazinha, às vezes o pai e a mãe, ele não me dá trabalho, mas na adolescência, se o fleumático enturmar com gente errada, ele entende, vai dar trabalho, né? Então esse é o cuidado.
é muito importante conhecer os temperamentos, E né? muito, nesse caso aí, todos Muito é importante os pais perceberem, mas nesse caso do fleumático, né, mais ainda. Isso. E temos mais uma pergunta que vem de Fabiana Malta, de Brasília. Ô Fabiana, obrigada pela sua participação. Fabiana. Beijo para Brasília, a minha terrinha. Ela diz assim, pergunta para você, conseguimos amenizar os sintomas de uma criança TDAH quando já sabemos o temperamento? Pode nos dar umas dicas? Sim. Então, primeiro, desconfiança que é TDAH leva pelo menos em 4 profissionais e leva no profissional que conheça de temperamento. Por quê? Porque crianças sanguíneas são muito diagnosticadas com TDAH, viu, pessoal? Porque a criança sanguínea não para quieta. Não para quieta. Ela é o tempo todo em movimento e o adulto também. Mas o adulto passa despercebido, não é? Mas a criança, a gente quer que a criança fique quietinha lá na carteira, não é? Não dê trabalho e aí, é TDAH, vamos medicar. Então, se o temperamento foi analisado e aí sim descartado, não é o temperamento, ela realmente tem TDAH, ok. Tá? Uma criança com TDAH, ela tem dificuldade de foco, de atenção. Então, é trabalhar o foco, trabalhar a atenção. O sanguíneo tem essa dificuldade de foco naturalmente, não é TDAH. Certo. Como que melhora esse foco? Quando o sanguíneo, a criança sanguínea vai fazer tarefa de casa, ele não pode ficar 1 hora sentado fazendo tarefa. O melancólico dá conta tranquilo, tem foco. O sanguíneo não. Então, ele precisa de intervalos. Então, ele faz 15 minutinhos de tarefa, dá 5 minutinhos para ele de descanso. Aí ele vai, corre, brinca, voltou, mais 15 minutinhos. Então, pequenos intervalos, ele vai conseguir terminar aquela tarefa. E ele precisa de intervalo. E eu acho que é muito fácil a gente ver pais fazendo isso, né? Senta, fica quieto, não levanta. E quando você não terminar isso, você não vai fazer isso. E aí não funciona. Com criança sanguínea não funciona. Aí ele vai ter dificuldade na escola, vai ter dificuldade na vida. Vai ser aquele adulto que começa e não termina as coisas. Né? Então, ele precisa aprender desde pequeno que ele consegue terminar. É só ele se respeitar. Isso. Então, ele já vai ter, isso ali vai ficar na memória dele, que ele pode sair, respirar um pouco, voltar. Isso, que ele consegue terminar e que tá tudo bem. Que ele não precisa parar. E se ele não cresce com essa consciência, ele acha que ele tem que parar, né? Exato. Eu não dou conta, então o que é que eu faço? Eu paro. Porque o sanguíneo, ele é o temperamento que mais gosta das sensações, do ouvir, do ver, do sentir. Então ele se distrai fácil. A criança está aqui, está fazendo tarefa, passa a borboleta, ela para olhar a borboleta. Então, como é que funciona, por exemplo, o quarto da criança sanguínea, né? Onde ela vai estudar? Não pode ter muito estímulo. Não pode ser aquele quarto colorido, cheio de brinquedo. Não. Aí ele não vai prestar atenção mesmo. Tem que ser um quarto com pouca cor, só a tarefa aqui, sem nada em volta. Entendi. Sem nada em volta. Então, usando essa estratégia, esse adulto vai saber concluir de sucesso, ele vai saber porque desde criança ele viu que é possível. Porque entenderam o temperamento dele. Ele cresceu ali também sabendo lidar com o próprio temperamento. Exato. Porque acho que a maior dificuldade é isso, que a gente cresce sem saber lidar, porque a gente não sabia nem que tinha tal temperamento, imagina lidar com ele, né? Exato. E aí a gente ou acha que a gente é daquele jeito porque não tem jeito, porque puxou o pai, a mãe, né? Mistura com genética, mistura com vitimismo. Que nem, por exemplo, uma criança colérica pode ser taxada de difícil, de mandona, né? E aquele adulto grosso. Se ela saber usar o potencial de liderança, vai ser um adulto que serve as pessoas com a sua liderança, né? Que consegue resolver os problemas dos outros e não vai ser rejeitado. É arrogante, é mandão, né? Então, é bom conhecer o temperamento. Assim como as crianças melancólicas. O meu filho, o de 11 anos, o Daniel, melancólico, ele sabe. Meus filhos sabem de tudo, de temperamento. Nossa, isso é ótimo. Então ele já sabe que ele tem uma tendência a exagerar. Isso. Às vezes no sofrimento, por exemplo, que ele é profunda. Então ele se machucou, né? Tá sofrendo ali. Então ele já aprendeu que ele tem essa tendência e ele já fala: mamãe, é verdade, eu vou controlar aqui. Aí ele muda o foco para uma coisa boa. Mas isso foi ensinado para ele. E é um privilégio quem sabe dosar, administrar suas emoções, porque isso são emoções. Exato. O ideal é que a gente seja um adulto que não se descubra o temperamento tão facilmente.
O adulto que ele sabe o seu temperamento, ele sabe abafar os defeitos e estimular o que é fácil. Por exemplo, você como melancólica, é fácil para você se aprofundar, focar, sabe? Você gosta de um assunto, você vai nele até o fim com gosto, não é? Parece que está estudando para uma prova. Isso. Que ninguém vai nem saber, só eu. Exato. É fácil para você. Então, isso é uma facilidade. O que vai ser difícil para você às vezes? É tomar decisões rápidas, né? Precisar de muita energia numa coisa. Então, isso você vai ter que se forçar mais, né? Diferente do sanguíneo e do colérico, que não precisa se forçar em nada disso. É natural neles, né? Eles já precisam de paciência, de mais tranquilidade, que é o que a gente tem de sobra. É como você falou, dormir é ótimo, gente. Dormir é ótimo. A criança melancólica ama dormir. Criança. E a criança colérica, você quer saber se tem um colérico? É a criança que não gosta de dormir, que acha que dormir é perca de tempo. Ele não gosta de dormir, é o colérico. É o colérico. Porque as pessoas dizem que quando a gente fica mais velha, a gente quer acordar cedo, né? Aquela coisa da pessoa mais madura, mais idosa. Meu amor, tô com 52 anos e pra mim acordar cedo continua sendo uma tortura. E tem a ver com o seu temperamento. Não tem a idade. Olha que interessante. Nada. Exato. O negócio é de dormir mesmo. E se não é dormir, ficar ali na cama pensando na vida, fazendo minha oração. Isso. É uma coisa bem assim, bem... E você precisa, viu? Precisa. Se levantar de uma vez. Se você não tiver tempo para dormir e ter o seu tempo, você vai sofrer por conta do seu temperamento. Franciele, chega um ponto que eu tô na rua, tô lá, no churrasco, sei lá onde, tô falando de coisa boa, né? Não tô trabalhando, tô na rua, tô curtindo, tô perdendo sono. Nossa, eu tô perdendo, eu tinha que já tá tarde. Eu me cobrando que eu tô perdendo tempo, hora de sono. É muito isso. É uma palavra do temperamento melancólico, se cobrar. É o temperamento que mais se cobra. Então, viu? Que mais se cobra. Eu vou dormir tarde, amanhã não vou estar legal. E no outro dia a gente não tá legal. Como você falou, precisa. Porque senão você vai se sentir mal, sem energia. Isso. Você precisa de um tempo. Energia. E, por exemplo, nos relacionamentos marido e mulher, se você é o marido ou se sua esposa é melancólico, ele precisa de um tempo após uma discussão. Isso. Né? Então, ele não deixa ela digerir aquilo. Não fica devagar, tranquilo, né? Não fica apertando. Não. Né? O ódio, o ápice do ódio do melancólico é o seguinte, vê se você concorda comigo. É tipo assim, a gente teve um desentendimento, pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser trabalho, e aí depois você me aparece e nem toca mais no assunto e toca o barco pra frente. Pra quê? Tem que resolver aquele negócio. Por quê? Porque o melancólico não esquece. As situações marcam, né? Então, você tem necessidade de resolver porque você não esqueceu. A pessoa chega e continua. Não, peraí. Nós marcamos 10 horas. 11 horas você me liga e oi, já tá aí? Oi, já tá aí? Não, nós marcamos 10 horas. Você tem que me explicar por que você não chegou. Gente, mas tá o certificado de melancólico aqui total Parrita. E o melancólico é o mais pontual também. Também, não gosta de atrasar. Pontualíssimo. E agora você falou isso, pense isso para um sanguíneo. O sanguíneo, ele esquece. Então, aconteceu uma coisa importante que te marcou, o sanguíneo não vai lembrar. Não vai lembrar. Então, é isso que às vezes a gente fala assim, voltando ao relacionamento homem e mulher que eu falei, aquele homem que também não lembra a data que casou, não lembra nada. E não lembra que brigou com você anteontem. Exato. Você tá triste, por que você tá triste? Exato. Então, você esqueceu que ele... Nossa! Já passou? Já passou. Eu pensei que eu tinha resolvido. Não, para o sanguíneo tá tudo bem, tá tudo bem. Meu pai e minha mãe são sanguíneos, né? É muito interessante. Hoje eu vejo por que minha casa era tão maluquinha. Sanguínea, não, é maluca. Os meus pais sanguíneos, a minha irmã sanguínea, eu era a única melancólica, né? Então, eu era pacificadora. Meu pai e minha mãe, até hoje, brigam. Igual crianças. Muito. O tempo inteiro. E falam, e brigam por tudo. E aí você pensa que a casa caiu, né? Aí você vai lá no outro dia, eles estão rindo, brincando. E eu pensei que eles estavam se divorciando. Então, assim, é um dia divorciando, outro dia se amando. Por quê? Porque eles são intensos. O melancólico não. Se a casa cair, no outro dia ele divorcia mesmo. Exato. E te odeia pro resto da vida. Exato. Então tem que ter muito cuidado. E são muito fiéis, né? Quem é melancólico, como ele é muito profundo,
ele vai se esforçar bastante para o relacionamento dar certo. Sempre, muito fiel. Muito fiel, muito tranquilo. Então cuidado, melancólica é mais sensível. Uma criança melancólica, olha que beleza. Você não precisa brigar muito com a criança melancólica. Você só briga um pouquinho. Ela já vai entender. Você não precisa fazer aquela briga enérgica. Porque a criança melancólica, quando erra, ela já se pune antes do pai e a mãe brigar. Ela já sofre. Então a briga pode ser pequenininha, diferente da criança colérica ou sanguínea, que já precisa de uma energia maior de correção. Não é? O melancólico não, ele é corrigido facilmente porque ele se corrige primeiro. Eu acho que eu tenho uma cachorra sanguínea. Porque ela é louca e depois tá tudo bem. Só pode ser. Ai, meu Deus, eu tenho uma gata melancólica, eu tenho uma cachorra sanguínea e eu tenho filhos também. Mas até agora eu tô aqui me perdida, eu não entendi eles não. Já fiquei curiosa para saber sobre eles, né? Pois é, porque eu tenho uma filha super pontual. Toda certinha. Não é sanguínea, já tá descartado. Toda certinha, que a hora ela põe o próprio cronograma, 2 horas é isso, 3 horas é isso, e ela cumpre todo. A conta que é para pagar hoje, ela tem que ser paga ontem, não é hoje, 1 para meia-noite, porque 1 para meia-noite já é muito tarde. Tudo que ela se compromete, ela vai até o fim. E quando ela fala, a gente pensa que ela tá brigando, ela é meio grossa. É colérica. Colérica. É meio grossinha. Aí eu já tenho um filho que... Aí ela não gosta muito da casa cheia de amigos. Tudo bem, ela ama, respeita, mas pode ficar na sua casinha. Eu não soube o que era receber as amiguinhas dela lá em casa. Tipo assim, as amiguinhas vêm dormir e brincar de boneca. Não tem necessidade de agradar ninguém, ela. Não. Colérica. E fala na sua cara. Colérica. Colérica. Mas não gosto. Eu não gosto, foi porque eu não gosto. Isso, exatamente. Prática. Não fica dizendo, eu não tava legal. Eu não vou falar que eu não tava legal, não fui porque eu não quis. Isso. E não vai. E já eu tenho um filho, que aí eu criei, ele se criou, recebendo os amigos para jogar videogame, para ver futebol. Ele é aquele que tá cansado e acorda de manhã para ajudar você a fazer a sua mudança. Oh, gracinha. E aí todo mundo ali, ele gosta do ninho, ele ama a cidade que ele morou, ele preza para os amigos de tempo antigo. Fleumático. Um fleumático aí. Né? Ele é inquieto? Ele é inquieto. Ele é sanguíneo ou fleumático? E tem muita exposição, ele é atleta, né? Então não tem preguiça, não tem dor no joelho, não tem dor na... Não, então se ele tem essa energia toda, não é fleumático não, é sanguíneo. Porque ele tem a umidade, ele tem a leveza, ele tem a coisa de se envolver com pessoas. Se envolve. Que é o sanguíneo. E essa energia toda... Se é seu amigo, ele é seu amigo mesmo. É, sanguíneo. Entendeu? E aí você vai mudar, ele vai te ajudar. Isso. Se você tá com problema, ele pega o último dinheiro e te arruma. E tá tudo bem. Já minha filha fala assim, não, a Franciele, ela se organizou mal, porque ela tava no salão anteontem, então faltou dinheiro por isso. Isso. Exato, porque o temperamento colérico, assim, ele é muito justiceiro. É justiça. Então, o certo, errado. E não interessa se é a mãe, se é a tia, se é a prima, tá errado. E a criança colérica já é assim. Por isso que não se corrige a criança colérica na hora que ela tá te enfrentando. É depois que passou. Depois que passou, você ensina, o certo é assim. O colérico, ele ama o certo. Aí, na próxima, ela vai fazer o certo. Porque ela gosta de estar correta. De estar correta. De estar correta. E você falando aí dessa diferença, e eu, exatamente, 2 filhos, e aí você vê comportamento totalmente diferente. Um é úmido e o outro é seco. Nela as coisas marcam, nele não. E quando ela tinha uns 3 anos também, eu passei por algo igual você falou que passou. Estava refletindo aqui. E eu tenho mania de falar mais assim, expansiva. Não é que eu sou agressiva, mas é meu jeito de falar. E quando eu quero ser entendida, principalmente com criança, né? Para e tal, mais enérgica. Aí um dia ela falou assim, não se educa criança assim, você está gritando, educa conversando. Olha só. Aí eu chorei e falei, tem alguma coisa aí, só que eu não sabia o quê. É o certificado de coléricazinha. Falou. A criança colérica, ela é um mini adulto. Ela é um mini adulto. Elas são mais maduras. Então, normalmente a criança colérica dá uma chamada na mãe, uma chamada no pai, é normal. Chamou atenção. Isso. Ela falou, você está gritando e não se educa gritando. Olha se só. educa conversando. Exatamente. Falei, eita, que isso? Eu nunca vi um adulto colérico que não deu certo na vida.
Porque eles Tá vão certo. até o fim. Até o fim. Até o fim. E é como eu te falei, é tudo cronometrado. Isso. Ela estudou pro concurso, ela tinha hora pra tudo. Aham. E não se distrai. É. Não tem essa coisa, tem uma festinha, não. E eu vi você, tava vendo você no Instagram falando sobre que você fez vamos dizer, o mapa, né? Dos dois, então, candidatos, né? À presidência, quando eram candidatos. Sim. E aí, cada um no seu comportamento. E aí, sobre o atual presidente, alguém falou assim, mas é porque ele é militar, né? Você falando sobre o comportamento dele, que você fez. E aí eu lembrei disso, que a minha filha, ela é militar, é do Exército, ela é capitão do Exército. Uau. E quando eu falo desse jeito dela, as pessoas falam assim também, igual eu falo pra você. Militar é assim. E eu discordo. Ela é militar porque ela é assim. Ela já era assim. Exato. E é interessante porque assim, ela é colérica, né? Ela vai gostar de se vestir bem, né? Ela vai gostar de estar bem. Sim. Normalmente eles gostam de estar com boa aparência, de estar tudo certinho, né? Da saúde. Os presidentes são uma coisa engraçada. O Lula é fácil de identificar, o temperamento dele, sanguíneo. Né? Porque ele fala sem pensar, você vê um monte de coisas que ele falou que foi sem pensar. Ele mesmo fala, não, eu invento número, não sei o quê. O sanguíneo, gente. Tem uma comunicação fácil, né? Os sanguíneos é o temperamento que mais tem facilidade, às vezes, de contar uma mentira, porque eles fazem sem pensar. Porque como eles falam e depois pensam. Aí ele viu que. Opa, não devia ter falado. Assim. Eu aumentei. Né? É típico do porque flui, né? Vai. Se a conversa estiver boa, ele é empolgado, ele vai. E o Bolsonaro, naquela análise, muita gente se espantou porque eu disse que ele era fleumático. E as pessoas, fleumático? Ele é, né? Imagina o fleumático todo passivão, né? E realmente, então, é o que eu falo, o adulto, ele molda o comportamento. O Bolsonaro, na intimidade, você pega o temperamento dele. Porque o fleumático, ele é o temperamento que tem menos vaidade. Então, por exemplo, a Marcela, minha amiga lá que tem a loja, se chegar uma cliente fleumática, ela não é muito vaidosa. Não se preocupa tanto, é cores mais básicas, calça jeans, camiseta. Não sabe o que está na moda, não está preocupado com isso. E o Bolsonaro, você pode ver, quando ele usa camiseta de time, bermudão, chinela, ele não tá fazendo tipo, ele é fleumático. Ele tá nem aí pra isso mesmo, né? O fleumático é assim. É assim. E o fleumático, ele se molda aos lugares. Então, como ele virou político, militar, ele tomou aquela forma. Entendi. Onde você coloca o fleumático, ele toma a forma do lugar. Né? Aqui eu vou ser assim, aqui tem que ser assim. Aconteceu com o Bolsonaro. E tem gente que pensa que o Bolsonaro sofre muito. Como o fleumático é um temperamento úmido, não fica marcado as coisas. Então ele é como sanguíneo, viu, pessoal? Ele não vai sofrer tanto como as pessoas. Vai passar. Vai perdoar e vai passar fácil. Entendi. Assim como o Lula também. Vai perdoar e vai passar fácil. E toca a vida pra frente. Talvez por isso que eles consigam tanta pressão. E talvez por isso eles estão na política, porque acho que é uma característica muito importante de ir pra frente, né? Porque não adianta, vai ser sempre eles conseguem passar por cima das coisas. E onde, querendo ou não, você tem oposição ou inimigos, enfim. Então tem que ter essa... Tá no lugar certo. Isso. Ambos. Então, vou mandar um beijo aqui para Hermilde Almeida, de Marco, no Ceará. Obrigada, Hermilde, pela sua audiência, pelo seu carinho com a gente. Muito obrigada. Então, Fran, é isso, né? Passou rápido. Passou rápido. Nossa, eu amo falar sobre isso, né? Perdão se eu falei demais, se eu te interrompi. Eu falei demais também, porque eu não podia deixar de falar. Que é um assunto que eu achei muito bom. E eu descobri, porque eu falo assim, eu sou chatinha, eu sou virginiana. Agora vai ficar mais chique, eu vou falar, eu sou chatinha, eu sou melancólica. E olha, gente, o temperamento, não usa o temperamento às vezes como desculpa. Deixa pra não falar isso. Não, fala que é. Olha, a Maria tá achando bom, que é pra não me perdoar. Não fala que é, pessoal que dá rádio, quando eu ficar chatinha, fala, não perdoa, ela é melancólica. Calma, gente. Ela é pontual porque ela é melancólica. Isso, né? Pronto. Os sanguíneos adoram usar isso também. Não, eu sou atrasada porque eu sou sanguínea. Eu falo, eu sou chatinha, eu sou virginiana. Eu sou virginiana e melancólica. Mas conheçam mesmo o seu temperamento. Você pode salvar o
o seu casamento, sabe, o relacionamento com o seu filho. Você vai ver que a pessoa não faz por mal, é porque é o natural da pessoa. E sabendo lidar com isso, você também vai, mesmo querendo, né, às vezes chamar atenção, querer moldar, porque faz parte, né, de conversar, de pedir, poxa, seja assim, isso não tá me agradando, mas você vai ter ali as vias, né, mais acessíveis. Exato, né? Exato. Então, Fran, eu quero que você deixe aí as suas redes sociais, eu quero que você deixe também um recadinho final para os nossos ouvintes. Oh, com certeza. Gente, tô lá no Instagram, quer saber sobre temperamento? Eu só falo disso com alegria, porque eu sei que isso pode ajudar muita gente, né? Então é @Franciele Elias Campos, com 2 L's e E. Franciele Elias Campos, tudo junto, você vai me encontrar lá. Agora o recado que eu quero deixar, né? Eu gosto muito de uma frase que é o do Dr. Saulo Barbosa, psiquiatra. Ele especialista em temperamentos. Ele diz o seguinte: se poupar é se perder. Não tenha dó de você mesmo. Não se poupe. A vida ela é para ser vivida. Se gaste. Se gaste naquilo que vale a pena. Sim. Não seja uma vela que nunca foi acesa, que nunca iluminou ninguém. A vela ela vai se gastar, mas ela cumpriu a função. Então, se poupar é se perder, não se perca. Amei a frase. Perfeita. Gente, foi isso. Hoje teve aqui comigo Franciele Campos falando de temperamento humano. Obrigada Deus mesmo. Abençoe. Até quinta-feira, gente. Mais um Empreender no Ar. Valeu. Tchau. Tchau.